Eu vou fazer um breve resumo aqui desse capítulo 16, né? A gente viu que aqui Paulo e Silas, eles seguem em uma viagem, a gente viu aqui no começo do capítulo 16, eles seguem para onde eles haviam decidido, né? Paulo tinha decidido que tinha que voltar para o lugar onde ele e Barnabé, como a gente tinha visto no capítulo 15, tinham se separado e era necessário que eles voltassem fazendo ali um follow-up, né, nas igrejas. E Paulo e Silas, então, Barnabé foi com Marcos para a região de Chipre e Paulo e Silas navegaram aqui, vieram para toda essa região da Síria, né, e depois eles seguiram ali para a Ásia Menor e depois em direção à Europa, né. A gente viu que Paulo, ele pega Timóteo, um jovem Timóteo ali, que era filho de uma judia, e ele leva Timóteo a se converter ao judaísmo estrategicamente, porque ele era filho de um grego. Então ele faz a circuncisão de Timóteo para que Timóteo tivesse legitimidade para pregar aos judeus, né, que estavam voltando em lugares que tinham muitos judeus também. Tá? Então, e depois disso eles seguem viagem para Troade e ali Paulo recebe uma direção do Espírito, o Espírito o impede de ele entrar na Ásia, né? Ele foi impedido pelo Espírito, o Espírito deu uma direção que não era para ir ali para a Ásia, e ele então segue a visão que ele tem agora de um homem chamando ele para ir à Macedônia. E Paulo, então, ele segue em direção à Macedônia, tá? Então, a gente viu aqui que depois ele chega numa colônia, uma das principais ali cidades, colônia romana, daquela região ali, que era Filipos. Ele fica ali em Filipos por um bom tempo. Então, isso aqui a gente está né, aqui, deixa eu botar aqui, em Atos 16, nós estamos em Atos 16, dando esse resumo bem corrido aqui, bem breve, né, porque tudo que a gente falou antes foi o Instagram jogou para o espaço aqui, o Instagram rebeldemente saiu e a gente volta. Então, a gente segue aqui no versículo 13 em diante, eles foram ali e encontraram algumas mulheres e deram de cara com uma mulher chamada Lídia, que era uma comerciante de um tecido fino, né, tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela era uma grande comerciante, então uma pessoa influente. Então o evangelho ali sendo pregado. Então, muito provavelmente aquela mulher, ela era já que diz que ela era uma mulher temente a Deus. Ela temente a Deus. Ou seja, quando diz temente a Deus, aqui, a gente já falou diversas vezes, essa questão é o seguinte, no mundo greco-romano existia um politeísmo, tá? Mas o judaísmo, ele tinha se espalhado, ele tinha saído com a perseguição, muita gente saído de Jerusalém, e tinha muitas pessoas tinham simpatizado, não se convertido ao judaísmo, mas simpatizado com o Deus dos judeus, né? O Deus, o único Deus, e não com um politeísmo. E essa aqui era uma mulher. E diz a palavra, no verso 14, que o Senhor abriu o coração para ela receber a mensagem de Paulo. Olha só, e o verso 15 agora, então, a gente segue dizendo o seguinte: tendo sido batizada, como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Né? Então convenceu rapidamente, vamos ficar na minha casa. Olha só, esse texto tem uma curiosidade. Embora aqui não fale explicitamente, né, de que o batismo infantil, que se batizava crianças, mas esse é o primeiro texto que os historiadores, né, trazem a noção de que o batismo infantil
ele como um princípio de entrada no cristianismo, ele era feito na responsabilidade e na fé dos pais. Então, se é uma coisa para mim, é para toda a minha casa. Então aqui diz, ela se batizou, bem como os de sua casa. Ou seja, batizou todo mundo da sua casa. Tá? Então, esse aqui é um dos primeiros textos que traz esse subsídio ao entendimento do batismo infantil, como sendo um ato de fé que o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Né? Aqui vai ser para todo mundo na minha casa. Tá bom? Então, e aí ela convida eles para ficar na casa dela e diz aqui, né, Lucas diz, e nos convenceu. Né? Deve ter sido muito difícil convencer não, esses caras, mas tem uma boa comida, né, uma boa recepção, os caras estavam de viagem, viajante, andando para um lado e para o outro. E aquela mulher ali recebeu a palavra, devia estar muito empolgada, e disse, ó, vamos lá, batizar a turma na minha casa também, convenceu, e eles ficaram lá. Então, eles ficaram um tempo por ali, tá bom? Mas depois, olha só, aqui a gente segue agora, no versículo 16, tem uma coisa muito interessante, né? Um episódio aqui bem curioso. Eles saem, vê só, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Vê só, uma adivinhadora, né? E diz, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Vê a bronca que eles estavam, tá? Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Aparentemente, a gente pode ver assim, opa, que coisa boa, né? Essa mulher aí, essa perturbada, está dizendo uma coisa boa. Mas aqui está dizendo que ela seguia eles, né, diversas vezes, gritando. E continuou fazendo isso, olha, verso 18, continuou fazendo isso por muitos dias. Por muitos dias. Por muitos dias eles passavam, iam na rua e ela gritava, né? Ah, esses aí anunciam o caminho da salvação. A gente aqui não está dizendo que ela falava louvando a Deus ou como um deboche. O fato é que ela gritava, e aqui, ó, a gente vê o seguinte, que no verso 18, depois que diz que ela ficou muito dia, finalmente Paulo ficou indignado. Paulo ficou indignado. E aquela mulher devia estar, era debochando, devia estar perturbando a eles. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O Espírito estava dizendo que eles eram, olha, eles estão só gritando que esses homens anunciam o caminho da salvação, mas perturbando. Isso fez lembrar um texto que está lá em Lucas 4. Estava tentando ver aonde era, fui pesquisar aqui, em Lucas 4, né? Que Jesus também expulsa pessoas lá, e chegando no lugar, em Lucas 4, no versículo 41, diz assim, ó, muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os permitia que falassem, porque sabiam que ele era. Ou seja, às vezes os espíritos estão ali perturbando, mesmo dizendo aquilo, era perturbação que ele estava. E Paulo repreende ao espírito. Agora, só que aconteceu um problema aqui. Quando Paulo fez isso, o texto antes diz o quê? Que ela tinha um espírito de adivinhação e isso dava muito dinheiro para os seus donos. A mulher agora foi liberta, tá?
que diz no verso 18, no mesmo instante o Espírito a deixou. Se o Espírito a deixou no mesmo instante, Paulo acabou aqui de matar a galinha dos ovos de ouro daquele dono. Né? E aí o que aconteceu? Olha só, no verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando um costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Os caras foram lá, levaram ali para, né, a turma que estava lá e disse: olha, esses caras estão perturbando aqui, estão tumultuando. E o tumulto era anunciando a salvação, libertando cativos, libertando pessoas com espírito imundo. Mas vê, parecia. Paulo sabia quando volta a esses lugares, né? Paulo já tinha vivenciado isso. E parece que o cara estava obstinado. Obstinado. Ou seja, Paulo nunca foi aquele de se acomodar. E vê o que aconteceu. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Gente, os caras estavam ali, de boa, né, anunciando a palavra, libertando as pessoas, e eles foram aqui açoitados e presos. Vê só, continua. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Então assim, ó, fica de olho nesses caras aí, não deixa eles saírem por nada. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E você pensa, imagina o que é isso. Os caras estão ali, viajando, e de repente acaba de libertar uma pessoa, são injustamente acusados, açoitados, foram algemados e presos. Isso foi o que aconteceu. Agora, a passagem agora que vem em seguida, no verso 25, eu queria fazer uma pausa aqui. O que aconteceria com você se você, cheio de boa intenção, talvez você já tenha vivenciado isso, você sofre uma grande injustiça. Eles foram injustiçados. E não apenas uma injustiça, mas eles foram aqui massacrados, maltratados. Né? E às vezes nós sofremos, sim, injustiças e somos maltratados, talvez não fisicamente, mas moralmente. Isso traz um sentimento de revolta, de indignação. Isso pode trazer para cada um de nós, né, murmurar contra Deus. Chegar: Deus, por que que você permitiu? Eu vim aqui por causa do Espírito. Foi o Espírito que eu estava indo para outro lugar. Eu ia de boa ali para a Ásia. E você manda para cá para isso? Foi para isso que o Senhor me mandou aqui, Deus. E poderia ficar murmurando, reclamando. Às vezes a gente não entende algumas situações e se põe a reclamar, a murmurar, indignado com a injustiça, se volta contra o próprio Deus. Mas preste atenção, o que é que acontece aqui com Paulo e Silas. Você conhece essa história? Olha só, no verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Minuto vergonha. Vamos se envergonhar aqui agora. Todos nós vamos nos envergonhar.
É para a gente se envergonhar mesmo. Porque esses homens, diante de tudo o que estava acontecendo, e olha, eles estavam com as costas dilaceradas. Eles eram estar gemendo de dor. Eles tinham motivos para estarem ali, né, suportando as suas dores, blasfemando contra Deus. Eles podiam estar indignados com tamanha injustiça, mas eles não permitiram que as suas almas ficassem amarguradas. Diz o texto que eles, por volta da meia-noite, o cara cansado, morto, apanhou que nem um desgraçado, estava preso, injustiçado diante de tudo isso. Pensa no cenário mais trash que podia acontecer. Só o fato de ser meia-noite era porque o cara estar dormindo. Mas eles estavam com o corpo dilacerado, açoitados. E eles estavam meia-noite, orando e louvando ao Senhor. Olha, só Deus mesmo, né, na vida desses homens. Né? E sabe o que acontece? Quando há esse espírito de obediência, de dependência, de confiança, de fé, de submissão. Olha o que diz aqui no verso 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ó, houve um milagre. Um milagre aqui. E aí, o carcereiro, que não estava dilacerado, nada, estava só ouvindo as orações, ouvindo os louvores. O carcereiro tinha dormido ali, feito um anjinho, né? Tinha dormido. Aqui o carcereiro acordou e devia estar tudo escuro. Terremoto, apagou as tochas ali. A iluminação era por tocha, né? Naquela época. E viu tudo, as portas abertas. O carcereiro disse assim, tô lascado. O que o carcereiro disse? Os caras mandaram eu prender e ficar de olho. E agora está tudo aberto, fugiu todo mundo. Tô lascado aqui. Diz o texto que o carcereiro, ele desembaiou a sua espada para se matar. Ele disse, ó, eu não vou ser aqui torturado, eu vou ser morto. Eles vão me matar. Então, antes que eles me matem, eu mesmo vou me matar. Ele foi se matar. Verso 28. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. Gente, as portas se abriram, tudo. E eles, estamos todos aqui. Todos estamos aqui. Verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora. Naquele momento, olha o que o carcereiro diz. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha, o carcereiro sabia qual era o motivo que Paulo e Silas estavam ali. Já tinha ouvido o que Paulo e Silas estavam pregando sobre salvação. Paulo e Silas estavam falando por dias naquela região. Por dias. Então o carcereiro deve ter ouvido aquilo tudo. E né, ele foi preso tudo. E quando ele viu o milagre, o carcereiro disse, cara, esses caras aqui, tudo que eles estão fazendo é verdade. E Deus está com eles. Então, assim, olha, doa quem doer. O que eu quero agora é a minha salvação. E o carcereiro disse, o que fazer? Né?
Ou seja, o sentimento, o evangelho, né, o evangelho não, a salvação pelo merecimento. O que é que eu preciso fazer? Me diga o que é que eu preciso fazer. E sabe o que acontece no verso 31? Paulo prega para o carcereiro o evangelho da graça. O evangelho da graça. Olha o que ele diz. Né? Paulo e Silas disseram: creia no Senhor Jesus. Basta crer. E serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Olha, basta que você creia. Porque diz aqui no verso 33, naquela mesma noite, aquela mesma hora da noite, será meia-noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Ou seja, os caras estavam açoitados, está sangrando. E mesmo assim estava pregando. Antes estava orando, estava cantando e agora estava pregando. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Vê, né? Aqui alguns historiadores dão conta que o carcereiro, né, como tomava conta da prisão, muito provavelmente ele morava junto da prisão. A casa dele era anexa à prisão, porque é onde ele ficava tomando conta. Morava ali e tomava conta. E aqui diz antes o texto que ele trouxe para fora. Trouxe para fora, deve ter entrado na casa dele, porque aqui ele pregou para todo mundo da casa. Então, olha, verso 34. Os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e todos os da sua casa, né? E com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui é o segundo texto, a gente já tinha visto lá com Lídia. Aqui também fala de toda a sua casa. Né? Foi batizado toda a casa. Creu em Deus e foi batizado toda a casa. Muito provavelmente os filhos do carcereiro aqui e tudo. Tá? Então, na casa, ali ainda no ambiente da prisão, a casa ali era no mesmo ambiente da prisão. Tá? Eles não tinham ido para a rua, ainda estavam ali, comeram, lavou as feridas dele ali na casa, né? Vai ver que ele aproveitou a mesma água, batizou, tudo ali. Né? Vê o que diz no verso 35. O verso 35 aqui tem uma coisa, que é o seguinte: no dia seguinte, quando isso tudo clareou, quando amanheceu, vê, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram a ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora vocês podem sair. Vão em paz, vão tranquilos. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitam publicamente, sem processo formal, e nos lançam na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Olha, muito provavelmente os magistrados nem tinham estado com Paulo antes, quando mandou açoitar. E não sabiam que eles eram cidadãos romanos. E não poderiam ser açoitados sem ter sido julgados formalmente. Então ele diz assim: nada disso. Eles que venham aqui agora. Verso 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Isso poderia se voltar contra eles. Eles poderiam ser julgados ali. Se Paulo e Silas quisessem ficar, né, fazer o barraco, pedir um julgamento. Então, esses magistrados, eles poderiam ali ser condenados, poderiam perder os seus postos, enfim, poderiam ser presos, um monte de coisa. Mas eles vieram, verso 39, vieram para se desculpar diante deles. E, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade.
né? E Paulo, ele se contentou com os caras vindo até eles e não quis. Paulo, ele tinha uma missão. E o verso 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Eles foram terminar o trabalho que eles tinham começado. Eles estavam hospedados na casa de Lídia antes, né? Eles voltam lá, onde se encontraram com os irmãos e e os encorajaram. Isso é que eu acho massa aqui. Ou seja, eles apanharam, foram presos justamente, um monte de coisa, mas eles foram lá, eles foram encorajar. Eles devem ter dito, olha, a gente foi lá, ficou orando, aconteceu isso, o carcereiro se converteu, a sua casa toda, uma bênção. E vocês aqui, eles provavelmente discipularam mais um pouco, encorajaram. Esse era o papel deles, né? Voltaram na viagem o quê? Para ver as pessoas que tinham se convertido e encorajar as pessoas. Então eles encorajaram a turma na casa de Lídia e aí partiram. Gente, esse é o capítulo 16 e eu fico perguntando aqui para vocês, diante disso aqui, diante dessa palavra, que lição você traz para a sua vida? O que isso aqui traz para a sua vida? Né? Primeiro, a primeira lição aqui traz a lição, né, que Paulo, quando chama Timóteo para si, para que Timóteo viesse aprender com ele, Paulo está ensinando a ele. Olha, a questão é o seguinte, vamos ser estratégicos. É importante ser estratégico. Então Paulo traz essa lição. Quando ele faz a circuncisão de Timóteo, ele estava sendo estratégico. Né? Pregar o evangelho requer de nós também estratégia. Essa é uma primeira lição. Uma segunda lição é de que eu preciso ouvir a voz do Espírito. Existia um propósito para eles na Macedônia e não ficar ali só na Ásia Menor. Deus tinha um propósito com eles. Então, é preciso ouvir a voz do Espírito. Tá? É preciso ouvir a voz do Espírito. Uma outra lição que a gente tira aqui, tá, é quando a questão, né, de ele vai e chega naquele lugar, né, ele prega para Lídia ali e ele batiza todos os da casa. Aqui traz uma lição para a gente também. O Evangelho, ele não é... a salvação é pessoal, mas o Evangelho é para todos. Para todos. Ele leva para todos. Ali, ele se importa. Tá? Outra lição que a gente vê aqui, né, essa a gente já falou bastante, mas mesmo diante de uma injustiça, mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante de uma profunda dor e um caos que você possa estar vivendo, nunca devemos murmurar, blasfemar, nunca devemos ficar assim com mimimi diante de Deus, mas devemos permanecer firmes em oração, em louvor a Deus. Foi isso que eles fizeram. E a partir dessa atitude é que o milagre acontece. O milagre acontece. E aqui o milagre aconteceu. Tá? Então, outra lição que a gente tira aqui também é que a importância de pregar o evangelho da graça. O carcereiro queria saber o que precisava fazer. E ele prega a graça. São lições, muitas outras você pode tirar. Outra aqui também, lição, a gente vê aqui, eles poderiam se vingar dos magistrados. Eles tinham tudo para se vingar do magistrado. Mas não era a vingança que eles estavam atrás. Eles queriam mostrar para aqueles homens que eles erraram. Mas eles tinham uma missão. Eles tinham que voltar para a casa de Lídia e depois partir. E foi isso que eles fizeram. E não ficar preso a um ódio, a um rancor,
né? Há uma mágoa ali qualquer. Então eles foram e voltaram e retomaram a sua missão. Que isso possa trazer para mim, trazer para você, né, lições nesse dia de hoje. Tá bom, gente? Então eu quero orar com você agora. Quando você estiver aí, abre o seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, é diante dessa palavra que nós estamos, na certeza de que a palavra viva, poderosa, traz a cada um de nós um ânimo novo. Que cada pessoa aqui, Pai, aonde tiver sido impactada por um desses princípios, possa saber que são valores que são também, Pai, reais para a nossa vida hoje. Abençoa cada um deles, Deus. Traz a cada um a certeza do teu cuidado, traz a certeza da direção do teu Espírito e dos teus propósitos através das nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.